O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muito bom dia para você. Com essas palavras nós começamos mais um dia. Nós temos um supremo pastor. Nós temos um Pai que rege o planeta Terra. Nós temos um pastor que está ao nosso lado a cada dia, a cada manhã, para nos pastorear. E é por isso que nessa manhã nós nos voltamos para Ele com o nosso coração aberto. Queremos ouvi-lo, queremos adorá-lo. Queremos permitir que Ele nos conduza no decorrer de todo esse dia. Quero deixar com você, nessa manhã, uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 112, o verso 2, onde a Bíblia diz o seguinte: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo. Salmo 112, o verso 2, é a descendência do Senhor. Todos aqueles que lhe aceitam, que lhe recebem, são filhos do Senhor, e nós habitaremos na terra do Senhor, ao lado dele, vivendo com ele por toda a eternidade. A nossa geração será abençoada. Nós teremos a alegria de ter o nosso próprio Deus ao nosso lado, onde nós podemos a cada dia cultuá-lo, adorá-lo e compartilhar da presença dele no nosso dia a dia. A cada manhã, nesse canal, nós temos a alegria de podermos estudar um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter a palavra de Deus aberta no livro de 2 Reis, capítulo 2, o verso 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. A palavra de Deus é muito enfática em nos afirmar que nós não sabemos orar. Há certas coisas que nós pedimos ao Senhor imaginando que vai ser uma bênção, mas depois é uma maldição. E a razão pela qual muitas vezes Deus não nos atende. Mas Israel pensava que ter um rei seria uma bênção, e Deus atendeu. Mas em outro momento Elias pediu a morte e o Senhor não atendeu. Em vez de permitir que Elias morresse, Deus lhe deu vida, Deus lhe deu poder, o Senhor lhe fortaleceu e lhe incumbiu de uma responsabilidade de se tornar um dos reformadores entre o povo do Senhor. Levar os reis a entender a vontade de Deus. Elias foi chamado por Deus para um propósito específico e Deus não queria que seu ministério encerrasse, mas que ele desse continuidade, preparando um sucessor, um discípulo, para que pudesse dar continuidade no trabalho que ele tinha iniciado. Quero salientar nessa manhã que Elias era um homem como eu e você. Elias possuía defeitos. Facilmente nós nos lembramos no momento em que Elias é ameaçado por Jezabel, ele foge para uma caverna e lá na caverna Elias pede a morte ao Senhor. Deus não permitiu. Mas nós podemos entender que Elias estava temendo pela sua própria vida, mas escolheu viver uma vida dependente do Senhor. Elias sabia quem deveria adorar. Elias reconhecia a grandeza de Deus. Elias foi chamado para uma época difícil, de crise em Israel, onde Deus lhe responsabilizou para que ele pudesse exaltar, levantar uma bandeira em meio a tantas pessoas que tinham se voltado a cultos pagãos, a Elias mostrar quem de fato era digno da verdadeira adoração. Elias era um homem de Deus, Elias era um porta-voz do Senhor. Deus, de uma forma muito particular e pessoal, se comunicava com Elias. Existiam 3 escolas naquele período da época de Elias, que eram escolas que preparavam profetas. Nós não sabemos ao certo qual era o tipo de matéria de estudo que eram estudados ali naquelas escolas. Mas, na verdade, nós sabemos que ali eram escolas onde os homens eram preparados para serem pessoas que pudessem ser usadas pelo Senhor. As escolas estavam localizadas em Gilgal, Betel e Jericó. De alguma forma, nós sabemos que Elias sabia que teria que partir. Nós não temos uma revelação clara para entendermos de que maneira Elias sabia, mas entendo que a ligação que Elias tinha com Deus, Deus de uma forma muito particular, pessoal, amável e amiga, se revelou para Elias dizendo que ele o levaria dessa terra. Elias sabia que o seu ministério não poderia terminar. Elias tinha encontrado Eliseu. Nesse contato com Eliseu, Eliseu reconhece que o ministério de Elias era um ministério sobremodo divino e ele queria de fato dar continuidade nesse ministério. Mas, para tanto,
ele precisava ter o mesmo poder, viver da mesma forma como Elias viveu. É nessa conversa pessoal com Elias que Eliseu pede a porção dobrada do espírito de Elias. Na verdade, Eliseu não estava pedindo algo grandioso. A linguagem que Eliseu usa com Elias era a mesma herança que um filho mais velho de uma família recebia. Ele recebia uma porção dobrada para que ele pudesse ter condições de administrar os bens da família. Mas, na verdade, Eliseu não estava pedindo mais do que Elias um dia tinha desempenhado no seu ministério. O que, de fato, Eliseu estava pedindo a Elias é que ele pudesse desempenhar o seu ministério na mesma proporção, na mesma qualidade e eficiência que Elias um dia tinha desempenhado o seu ministério. O pedido de Eliseu não era um pedido egoísta, não era um pedido para ser melhor, não era um pedido para que ele pudesse desempenhar funções maiores que Elias desempenhou, mas o objetivo era que ele desempenhasse na mesma qualidade, com a mesma eficiência, com o mesmo teor que um dia ele viu o profeta Elias desempenhando as suas funções ministeriais de profeta. Embora Elias tivesse se voltado para Eliseu, lhe dando a oportunidade de lhe pedir algo em especial, mas diante desse pedido de Eliseu, Elias sabia que não dependia dele. É um dom que Deus concedia aos seus filhos sob a face dessa terra. Por isso que nessa manhã nós precisamos refletir no seguinte ponto: o dom do Espírito Santo é um dom dado por Deus aos seus filhos. Nós, na verdade, somos vasos. Nós precisamos estar preparados para receber o Espírito Santo em nossa vida. Mas quem de fato concede o dom do Espírito Santo na vida de um servo do Senhor é o próprio Deus que nos presenteia. 2 Reis, capítulo 2, o verso 11, a Bíblia diz o seguinte: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Posso imaginar que cena belíssima. Eliseu andando ao lado de Elias. Ele estava sendo discipulado por Elias. Acredito que Eliseu não abandonava Elias por momento algum, porque ele dependeria ver Elias subindo ao céu para que ele também pudesse receber a porção dobrada do Espírito sobre a sua vida. Mas Elias representa uma classe de pessoas que viveu sob a face dessa terra, será levado ao céu e não passará pela morte. Eliseu teve a doce alegria de ver Elias subindo ao céu e foi agraciado por Deus pelo dom do Espírito Santo para dar continuidade no ministério de reformador, de profeta, de homem de Deus, conduzindo espiritualmente o povo do Senhor sob a face dessa terra, para que um dia esse povo se encontrasse com Deus e vivesse com Ele eternamente. A partir do momento em que Eliseu contemplou Elias subindo ao céu, Deus o revestiu com o dom do Espírito Santo. Elias fez obras grandiosas. Não posso dizer que as obras que Elias realizou foram maiores que Eliseu, mas Deus o usou de uma forma poderosa para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que ele pudesse ser um reformador entre o povo do Senhor. Milagres foram realizados pelas mãos de Eliseu. Deus estava ao lado de Eliseu da mesma forma que esteve ao lado de Elias. É o próprio Eliseu que, chegando na cidade de Jericó, se deparando com as águas amargas, Eliseu clama a Deus com uma tigela que tinha um simbolismo de pureza. Era uma tigela que não tinha sido usada para nenhuma outra função, era exclusiva para aquele ofício. E ele pede para que se coloque sal. O sal naquele período tinha muitas utilidades. Uma delas era preservar. E pelo fato de Eliseu colocar sal dentro de uma tigela, ele estava pregando e dizendo para aquela comunidade, aquelas pessoas, que a aliança um dia assumida por Deus, essa aliança deveria ser preservada. E é o próprio Eliseu que clama a Deus. Aqui não se dá um ato de magia, não era uma obra humana. O que de fato aconteceu ali na cidade de Jericó com aquelas águas foi a ação direta de Deus através da vida de Eliseu. Eliseu orou e Deus ouviu e o milagre aconteceu. Como nós podemos ler no versículo 23, Betel era o lugar onde os reis do norte eles iam adorar ao Senhor. Sendo que Eliseu e Elias, geralmente, eles buscavam adoração ao Senhor em Samaria. Mas os jovens que viram Eliseu indo em direção a Betel, possivelmente eles imaginassem
que Eliseu desse continuidade no trabalho que Elias tinha começado em reformar os reis de Israel. Mas ao olhar para a aparência de Eliseu, eles viam que era diferente de Elias. Naquele período, havia o entendimento de que uma boa cabeleira era sinal de força, era um sinal de vigor. Elias era cabeludo, mas Eliseu já era calvo. E ao fazer um contraste entre Elias e Eliseu, e sabendo que Elias tinha levado ao céu, os jovens começam a depreciar a aparência de Eliseu. Quando os jovens começam a gritar, sobe calvo, eles estavam de fato menosprezando a aparência de Eliseu. Eles estavam dizendo que Eliseu não teria a mesma capacidade e poder espiritual que Elias teve quando estava sob a face dessa terra. 2 Reis, capítulo 2, o verso 24, a Bíblia diz o seguinte: virando-se ele para trás, viu-os, e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. A atitude que Eliseu toma diante daqueles jovens era um símbolo do que iria acontecer com a nação de Israel se eles não se voltassem para Deus. Eliseu tinha nas mãos um dom profético. Eliseu tinha nas mãos a responsabilidade de comunicar a vontade de Deus para aqueles dias. O que aqueles jovens estavam fazendo era menosprezar o homem de Deus. Eliseu estava simbolicamente dizendo para a nação de Israel que se eles não ouvissem a voz do Senhor, a mesma coisa que aconteceu com aqueles jovens, foram atacados por 2 ursas, eles também receberiam o juízo de Deus sobre as suas vidas. As ações de Elias diante daqueles jovens eram um sermão vivo, era um sermão na prática. A nação de Israel deveria tomar aquele sermão vivo e colocar em prática na sua vida. Se eles dessem continuidade na apostasia, o juízo de Deus iriam cair sobre eles. Eles deveriam se voltar para o Senhor, ouvir a voz de Deus e viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o 2º capítulo do livro de 2 Reis, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: a força e a capacidade do povo de Deus não deve ser nos títulos ou na formação acadêmica que cada um de nós possamos ter conquistado em nossa vida, mas a força do povo de Deus deve ser no revestimento do poder do alto do Espírito Santo. Elias se tornou um poderoso homem de Deus pelo poder do Espírito que estava sobre ele. Eliseu, da mesma forma, se tornou um dos grandes profetas e homens do Senhor no passado, porque estava revestido do poder do alto. Hoje, nos dias em que nós nos encontramos, nós precisamos mais do céu. Nós precisamos estar mais revestidos pelo poder do Espírito. Nós precisamos a cada dia clamarmos mais para que esse poder se aposse da nossa vida. Um ser humano que permite que o poder de Deus, o poder do Espírito, faça parte da sua vida diariamente, quanto mais nós abrimos o nosso coração, mais e mais ele inunda dentro de nós. Mais aversão nós teremos para os prazeres do pecado, mais aversão nós teremos para os prazeres desse mundo, e o nosso coração e a nossa mente será renovada e transformada com o desejo de servirmos a Deus, de amarmos ao Senhor e sonharmos com a eternidade. Quando estudamos a Bíblia com todo amor e com todo carinho, nós vemos Elias realizou 7 milagres, Eliseu realizou 14 milagres. A porção dobrada que de fato ele tinha pedido a Deus, a Elias, Deus lhe concedeu. Tenho certeza de uma coisa: hoje também Deus quer fazer a mesma coisa conosco. O que precisamos fazer é ter um coração submisso, um coração humilde, e nos esvaziarmos do nosso eu e permitirmos que Cristo conduza a nossa vida. Se assim tomarmos essa decisão, tenha certeza que através da nossa vida também Deus irá realizar grandes maravilhas, grandes milagres nos dias em que nós estamos vivendo. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, reconhecemos o nosso estado de pecaminosidade, mas queremos clamar em Teu nome por perdão e uma nova vida. Fica conosco, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.